Que tal falar de saúde mental? Essa é extremamente importante, né? Comanda o nosso corpo. E a gente te convida a refletir sobre a ansiedade. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E o quinto em casos de depressão. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. E aí, diante de números tão alarmantes, é bom ficar atento diante dos sinais que não são tão comuns da ansiedade, principalmente durante esse período de pandemia, né? Eles hoje parecem muito mais presentes e por isso a gente preparou uma matéria sobre o assunto para você. Olha só. Nesse período de pandemia, aumentaram-se os casos de ansiedade nas pessoas por conta do isolamento social. Mas será que você sabe identificar esses sintomas da ansiedade? Os comuns e os não comuns? Então vem comigo a partir de agora. Ansiedade é um termo usado para definir um sentimento de apreensão, angústia, incerteza ou desconforto diante de algo desconhecido, estranho ou de alguma situação que pode constituir uma ameaça. Quadros de ansiedade podem ocorrer durante a vida e com a pandemia esses casos aumentaram. A psicóloga Letícia Perfeito fala sobre esse aumento. Bom, antes da pandemia, de acordo com uma pesquisa em 2019 da OMS, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. E durante esse momento pandêmico, os estímulos ansiosos ao nosso redor, eles aumentaram e vemos no nosso dia a dia justamente essa ansiedade aumentando também. Quem já tinha algum tipo de transtorno de ansiedade, né, tá tendo muita dificuldade de lidar com ele, e quem não tinha, tá correndo riscos muito altos de desenvolver ele. E como efeito pandêmico, a gente tá meio que nesse modo de sobrevivência. Tem uma parte da nossa energia psíquica que tá irracionalmente, inconscientemente, tentando proteger a gente, né, perante tantos fatores que estão fora do nosso controle. Então esse pegar ou não vírus, ser ou não demitido, ter ou não dinheiro para pagar as contas no final do mês, perder ou não alguém que você ama, né, ter ou não alguma vaga no hospital, passar ou não por alguma ruptura dolorida, um luto intenso, né, muita raiva, medo, tristeza, angústia. Isso deixa a gente mais ansioso, mais estressado, mais cansado e a gente tende a procrastinar mais também. Os transtornos de ansiedade afetam negativamente a qualidade de vida de um indivíduo. Mas ele se dá por conta de quê? Letícia explica. Assim como o medo, a ansiedade ela vem como um alerta, né? Um alerta de proteção. Normalmente quando a gente se sente tenso, quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente apreensivo, o nosso cérebro ele produz quimicamente essa resposta que funciona como um alarme de sirene. Essa sirene ela avisa a gente, ela prepara a gente sobre a possibilidade de alguma frustração, alguma ameaça, alguma impotência. Por isso mesmo, a ansiedade ela é natural ao ser humano e ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente tem uma prova importante, uma entrevista de emprego, a gente precisa ter uma conversa difícil, né? São situações que fazem essa sirene apitar, fazem a gente se sentir mais preparado, né? Tem um planejamento ao redor dessa situação. E depois que a situação se resolve, depois que ela passa, a sirene desliga. Isso no caso da ansiedade natural, a ansiedade normal, já que tudo em excesso faz mal e muitas vezes a fumaça que faz essa sirene apitar é invisível, como no caso da pandemia. É como se tivesse essa fumaça constantemente fazendo a nossa sirene de ansiedade apitar e ela não para, né? E nesse excesso de ansiedade, você acaba não enxergando muito bem, você não entende muito bem de onde que essa ansiedade está vindo, mas ela tá lá e fica apitando sem parar, o que causa muita angústia, muita sensação de alerta, né? E vários outros desgastes. A ansiedade tem sintomas comuns e não comuns. A psicóloga fala como podemos identificá-los. A gente tem alguns sintomas que são físicos e psicológicos. São alguns exemplos comuns: a preocupação excessiva, falta de ar, a sensação de aperto no peito, desregulação gastrointestinal, tensões musculares, uma sensação de inquietude, às vezes balançar os braços, balançar as pernas, né? Também tem essa questão da variação do humor constante, então tem uma instabilidade emocional muito forte.
insônia, a gente tende a sentir às vezes dor na mandíbula porque tensiona, né, essa mandíbula, crises de choro, pensamentos catastróficos, de futuros catastróficos, coisas horríveis que podem acontecer e esse medo constante. E tem também alguns sintomas que a gente não associa de primeira com a ansiedade, mas que estão muito relacionados, né? Por exemplo, a tendência ao perfeccionismo, o medo constante de morrer ou de perder o controle. A nossa libido também é baixa, então baixa libido, né? Baixa energia, medo de exposição, medo do julgamento alheio muito excessivo, né? A culpa excessiva também, uma tendência a um isolamento social. Eu sei que a gente está num momento de pandemia que tem o distanciamento social, mas distanciamento não é isolamento. O distanciamento físico é diferente do você se isolar. Você acaba enfraquecendo os seus vínculos, enfraquecendo o seu contato com o social, com o mundo. E isso é uma coisa que acontece quando a gente está com a ansiedade alta também. Essa doença se tornou um dos problemas psicológicos que mais afetam adultos e jovens hoje em dia. A psicóloga nos orienta como devemos fazer para melhorar a ansiedade. Para melhorar a ansiedade em excesso, né? Primeiramente a gente precisa entender, né? Então, se você está se identificando, você vê aí, poxa, eu tô com a minha ansiedade alta. Primeiro de tudo, você tem que entender a sua ansiedade. O que tem por trás dessa sirene sua, né? Que gatilhos que estão fazendo ela apitar e não desligar? Que emoções que tem por trás disso? A educação emocional ela é muito importante quando a gente tem esse caso de ansiedade mais alta, justamente porque é no dia a dia que às vezes a gente tá nesse piloto automático e a gente não percebe tudo que a gente tá sentindo, tudo que a gente tá pensando, tudo que a gente tá acumulando, e esse acúmulo acaba alimentando essa nossa ansiedade. Então, para você conseguir quebrar com esse piloto automático e reduzir essa sua ansiedade, querendo ou não, você precisa conhecer as suas emoções, você precisa entender o que você tá sentindo, o que você tá pensando, e é isso que faz essa ansiedade aos pouquinhos diminuir, né? É dar esse passo para trás e buscar esse autoconhecimento. Se você se entende, se você se acolhe, se você fica mais presente com as suas necessidades no dia a dia, isso te faz evitar algumas defesas automáticas, né? Se você se sente mais no controle do lado de dentro, fica mais fácil não absorver tanto essa ansiedade que vem do lado de fora. E claro, é muito importante ter atividades que te ajudem nisso na sua rotina. Atividade física é muito importante, pequenas meditações, pequenas contemplações, prestar atenção quando você estiver ali tomando banho, lavando a louça. São pequenos momentos de atenção plena e, claro, buscar ajuda, pedir ajuda, que é um sinal muito grande de força se você não souber lidar com isso sozinho, né? Tanto na sua rede de apoio, se abrir mais com as pessoas ao seu redor sobre essa ansiedade que você está sentindo, e também essa ajuda psicológica e muitas vezes médica, né? A ansiedade ela requer um tratamento multidisciplinar, já que muitas vezes a gente está falando do acompanhamento de um psiquiatra, acompanhamento de uma nutri, acompanhamento de algum profissional da saúde física, né? Você não precisa lidar com isso sozinho e você não precisa normatizar essa ansiedade quando ela tá alta desse jeito. A pandemia ela é uma grande maratona em que a gente não tá enxergando muito da linha de chegada agora, principalmente no momento que estamos, mas a linha de chegada existe, né? E tem coisas que não estão muito no nosso controle agora, mas você reduzir a sua ansiedade com a sua ansiedade interna, reduzindo a sua ansiedade interna, tá no seu controle justamente para você parar de absorver tanto dessa ansiedade externa que tá vindo da pandemia. Dá para você chegar nessa linha de chegada com mais saúde mental, né? E cuidando dessa ansiedade. São tempos realmente muito intensos e tá tudo bem você buscar ferramentas e buscar maneiras de se sentir mais leve e pedir ajuda se você precisar.